Baipindi é uma cidade histórica, né? Tem muita história bonita. É uma cidade atualmente famosa. Modificou muito na estrutura, assim, a maneira, por exemplo, da cidade modificou muito. Porque antigamente era tudo pedras de mão antiga, igual São João del Rei, essas outras cidades. Agora é paralelepípedo, tem uma partezinha que é asfalto. Oi, gente, eu queria convidar vocês para conhecer o Bar Fecha Nunca de Baipindi. Esse bar está fazendo 100 anos em 2024. Também o seu dono, Francisco Vieira Manso Neto, o mais conhecido como Tinho. Esses dois, o bar e o Tinho, foram muito presentes na vida dessa cidade, de várias pessoas, e que tem uma importância na nossa memória, na nossa formação, principalmente na nossa memória de felicidade. Para vocês, queria apresentar essas pessoas que vieram aqui fazer uma homenagem à família, à dona Terezinha e aos filhos, o Chico, do Tinho e a da Gaça. Vamos conhecê-los? Vem. Vamos lá, pode abrir, por favor. Ô tio Pá, vem cá. Querido, senta, tome assento. Nelson. O bar aqui ficava aberto dia e noite, Por quê? Você sabe? porque tinha jogo de sinuca e carteado. E, então, por isso, então, ele colocou o nome do bar, Bar Fecha Nunca. Ele não fechava nem de dia nem de noite. Mas a história que conta do nome Fecha Nunca é que o seu Chiquito, na hora que dava certa hora da noite, ele precisava descansar, ele ia para casa, deixava a chave do bar com quem tivesse na mesa do carteado, que era todo mundo conhecido. Ó, você foi embora, você fecha a chave, você fecha o bar, põe a chave em tal lugar que eu pego. Aí eu começava, rodava, entrava o outro na mesa e A chave ia ficando, passando, o bar não fechava. e ele ia descansar, voltava de manhã com café e tal. Por isso é que ficou esse bar Fecha Nunca. Para mim, o Tinho foi um grande amigo, né, Nelson? Várias gerações passaram aqui, um amigão, depois ficou amigo na música, um cara bacana, né? Tinho foi um cara muito importante, que esse bar aqui, tudo concentrava aqui, ué. Sim. Cultura de Baipindi, tudo aqui, né, Nelson? Foi da cidade. Então, o Tinho, no fundo, a gente pode dizer isso. Ele é patrimônio da cidade, não só é o local e ele. Domingo de manhã aqui era muito legal, né? Era gostoso demais. No domingo. Como é que é? Não era? Saía da missa, Saía da missa missa, 10. parava por aqui, já ficava tocando, era muito gostoso. Nossa. Às E vezes a o- banda no jardim, aí no coreto. E até a ligação também por exemplo, quando o Cante-Conte não tinha nome. Né? Aí o nome Cante-Conte saiu aqui de dentro do bar do Tim. Né? Eu, o Chico, a moçada toda aqui. Eu também tenho que contar uma história, um bode que lembrou ontem, que assim, que quando a gente praticamente fundou o PT aqui dentro, aqui, assim. Vocês entraram, feito uma bala aqui no bar do Tinho, eu estava na mesa, vocês pararam na mesa assim. Aí você veio, tô te chamando para ser presidente do PT. Você lembra disso? Tem uma história boa, só para lembrar aqui, ele estava uma época estava ruim de grana, vendeu pro sogro, Fecha Nunca. Aí quando ele Sou Geraldo Manja. Geraldo Manja. E quando ele melhorou de vida, ele quis comprar o bar de volta, o sogro não quis vender. Que ele abriu aqui do lado da praça, ali onde é o bar do Dirceu hoje, um bar chamado Nunca Fecha. Concorrência. Ele falou, você não vai vender o Fecha Nunca? Então vou abrir o Nunca Fecha. E a freguesia foi toda para lá, e o sogro dele falou, quer saber, Chiquito? Fica com o bar, devolveu o bar. E ele volta pro Fecha Nunca e fechou o Nunca Fecha. E fechou, nunca fecha. Eu vejo o Tinho um cara muito bacana, um cara que para todo mundo era um cara sério, muito rabugento, mas para quem conviveu com ele e participou da história da vida dele, vê que não era isso nada. Ele tinha era um brincalhão. Ele foi um homem que passou cuidando, né? É. Ele tinha, assim, era uma pessoa
sistemática, né? Muito sistemática e tal. Mas ele estava sempre cuidando de alguém. A memória de infância do meu pai é o seguinte, o pai sempre viveu para a família, para o bar e para os amigos. O Tim para mim foi um pai, porque ele me ajudou muito. Então eu agradeço muito a Deus, porque era o único bar que eu entrava. O Tim ele não era um comerciante, vamos dizer assim, o tradicional comerciante, né? Então eu lembro de alguns casos, tinha a história da empadinha, né? Acontecia muitas vezes chegava uma pessoa assim, não, tá ótimo, me dá esse resto. E eu não concordava, falava, não, esse aí e os outros. Aí chegava e falava assim, dá um de tangerina. Não, hoje você não vai tomar de tangerina, hoje você vai tomar de limão, limão dá muito melhor. São fresquinhos, E eu me lembro que eu era doida para ter um cachorro, minha mãe não deixava, mas ele dava um jeitinho e conseguiu. Não podia ficar na casa da minha mãe, porque ela não gostava. Aí ele falou, não, mas a gente deixa lá no bar. E tinha um cachorrinho que ficava aqui, ele que cuidava. O Cidinho estava aqui, ele estava lá com o Cidinho olhando para a televisão, rindo lá. Rindo, a televisão estava sem som. E eu tinha uma deficiência auditiva muito grande, ele não ouvia muito não, sabe? E ele lá olhando, assistindo a televisão. Rindo. E o Cidinho perguntou, escuta, você está achando graça lá? Ele falou assim, o filme. Está achando graça, o quê? O filme. Mas está sem som, ele falou, estou lendo os lábios. Era em inglês. Era em inglês. Tinho era uma pessoa maravilhosa, viu? Uma das coisas que ele fazia, duvido que algum marido de hoje fizesse o que ele fazia para a Terezinha, minha irmã. Ele levantava bem cedo. Ele fazia sempre o mesmo trajeto era o mesmo, não mudava nunca. Qual que era o trajeto? Era daqui na casa da minha mãe, né? Subia a Rua do Subia Rosário. a Rua do Rosário. Era da casa dele para o serviço e do serviço para a casa dele. Então ele subia subiano. Subiano? Subiano, eu lembro. E só ia quitanda e açougue. E a padaria, ele não ia comprar pão? Ah, não, a padaria... Ele descia a Santa Inácia? Padaria, quitanda e açougue. Vinha aqui pro bar, fazia o café, né? Coava o café aqui, punha na cafeteira. Levava o café para Terezinha na hora que ela levantasse. Né? Chico, na verdade, nós baipendianos, o nosso relacionamento com o Tinho começava, e para nós começou na infância, né? Que eram os picolés. O auge do Tinho, você sabe que era o picolé de tangerina. Primeiro era o consumidor, né? Consumidor de picolé, né? O famoso picolé de salada, que é o melhor do planeta, né? Eu era garoto, eu trazia ovos para trocar em troco de picolé. Então eu trazia limão, meu pai puxava a fruta, então eu trazia abacaxi, limão, que o sorvete dele era famoso, não é municipal e nem estadual, era mundial. Picolé de tangerina. Tangerina, salada, entendeu? Era excelente. Eu estava no Paraná, quando a pessoa viu a placa do meu carro, Baipendi. Falou, tem uma santinha lá em Baipendi, minha Chica. Aí virou e falou, e o picolé do Tinho? Que é isso, Teixeira? Segundo consta, o primeiro picolé que existiu aqui em Baipendi, meu pai que trouxe o maquinário do Rio. Aqui no Fecha Nunca. Aqui no Fecha Nunca. Tinha às vezes pedia, Tatita, vai lá, põe umas mexericas, tá acabando, A mexerica era para fazer o picolé de tangerina, né? Tangerina. E quando eu era adolescente, eu pedia para ele fazer vodka com picolé. E se eu quisesse mais,
Ele falava, não, já chegou. Tá lembrando da Rossana, minha sobrinha? Conta essa história. Veio aqui no bar no carnaval. Aí pediu uma vodka e um picolé de tangerina. Saiu. Foi lá, pulou, voltou. Pediu mais um picolé, mais uma vodka. Quando foi no terceiro, ele falou, não, chega. Já bebeu muito dele. Muito obrigado. Aqui, mano, você se deliciar aqui, ó. Tá aí também. Quando mandar, mas daí, ó, pra você. Nossa querido. Senhora. Tá bom? Nossa Senhora. Só falta a vodka agora, né? Aí, papel. Esse é o famoso picolé de salada, meu filho. Vai, ó. Esse é bom. Maravilhoso. Lembra? Nossa, demais da conta. Nossa, e salada, acabei de falar de salada. Exatamente. Chique demais, muito legal. Ó. Esse é seu cachê pela entrevista, tá? Que pagamento. Melhor pagamento que poderia receber é esse. O que ele gostava mais de fazer? Tocar saxofone ou cuidar do bar? Ai, gostava muito de saxofone. Tudo para ele é o saxofone. O tio, ele tocava saxofone, né? Quando ele fechava o bar, ficava lá no reservado, lá no fundo. Já não era mais a casa. E ele ficava tocando lá o saxofone sozinho. O Clube da Seresta é o seguinte, Márcio, Celso, Zé Ferreira, Hominho, Alfredo, poeta, e o Tinho, o Hamilton, da banda, o Milton Vitor. Vou te mostrar um negócio, Chico, só pra gente esquentar nosso coração aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó. É a favorita dele. Menina Morena. Menina, você se pintou. É a favorita dele. Olha aqui pra gente ouvir junto, ó. Tadinho. Coitado. Olha. Que gracinha. Saudade, né? Saudades, né? Nossa, Chico. Maravilha, maravilha, maravilha. Você tá me fazendo voltar 40 anos atrás, cara. Não, sentado na porta desse bar aqui, as portas fechadas já, e ele tocando aqui dentro e ouvindo, sentado junto com o bode ali. Tinha muita gente que vinha ouvir o Tinho fechava o bar, sentava ali na porta do bar, pegava uma cerveja e ficava escutando ele. E ele fingia que não tinha gente aqui, só para falar que não, né? Tava... Quando ele abriu o bar de manhã cedo, sempre passava alguém aqui assim, geralmente uma pessoa mais idosa, falava: Tinho, carinhoso ontem foi lindo. Aí passava outro e falava assim: toca essa pra mim hoje. Aí passava um mais gozado: ô Tinho, você estava inspirado ontem à noite, hein? Então a cidade lá do fundo, que fica no fundo do bar aqui, ouvia o Tinho tocar toda noite, aqueles meia hora, 40 minutos que ele tocava aqui, e no dia seguinte é que ele tinha o retorno da população. Era a viagem dele, né? Assim, o prazer dele, a função, vamos chamar de música, artista dele, que se realizava nessa relação com esses moradores. Eu estava lá atrás da minha casa,
dava o fundo dava o fundo da pensão, né? Na casa do Lúcio Pena. Aí eu dormia com ele tocando saxofone, aquela coisa toda. Eu tinha, é um patrimônio histórico. Nossa, você tocou no ponto agora. Patrimônio histórico. Não sei se já contaram que puseram uma, não sei se é uma mexerica. Um dia... Foi uma serenata que eles ensaiavam aqui dentro para depois fazer a serenata, né? Saímos daqui para fazer serenata, mas a regra é a seguinte, não fazer bagunça, tu toca em silêncio, combina, não tocar tal música assim. Aí o saxofone do pai não estava saindo o som direito. Isso depois de ter ensaiado aqui, tá tudo depois certo. de ter ensaiado. Quando soprou assim um pouquinho para ver se como é que estava o som, né? Soprou, não saía nada. O Zé Ferreira olhou e falou, o Tim não está bem não. Ele está tocando e está muito vermelho. Quando ele virou o saxofone para tirar a saliva, mas ao invés de saliva saiu mexerica. Aí o pai pega, olha para trás, assim, o Joãozinho manja assim, ó. Aí o pai falou, você, né, Joãozinho? Seu sacana, Joãozinho dando risada. O Nelson, ele passou a compor muito no final da vida, né? Antes ele não compunha muito, não, né? No final ele entrou numa de compor e registrar. Ele fazia as coisas, ele guardava. Ele fazia por causa das amizades dele. Então ele fazia música para o sobrinho, não sei de quem, música para os amigos. Ele ia fazendo né, as homenagens dele. Isso tá mais. Ô, gente, olha, a gente queria mostrar uma coisa para vocês, para ver se vocês lembram. Vamos ver se vocês lembram. Nossa, que delícia esse eu lembro. Olha que delícia. Picolé do tio. Meu Deus. Esse picolé, esse é o verdadeiro, né? É o verdadeiro salada de fruta. Bom demais. Muito bom. Que saudade, hein? Saudade do quê? Saudade do tio. Vê se você lembra disso aí. Obrigado, lembro. Picolé de salada. Prova. Doutinho. Muito bom. Sabor de infância. Quem fez? Foi da Gaça, Betinho. Isso é pra você, ó. Ele trouxe um presente pra você. Vem, amor. Foi assim que conseguiu o casamento. Foi assim? Picolé da época do Tinho. Aí, lembra alguma coisa? Infância. Da onde que era esse picolé, Maria? Bernardo. Do bar do Tim. O que te lembra isso? Adolescente. Muito bom, uma delícia. Viu? Nossa, mãe. Ai, que saudade. Picolé que lembra. Qual memória que traz pra você? Tempos bons, né? Não volta mais. Então, saudade. Legítimo picolé do Tinho. Hoje é da Gaça, que faz, né? A filha dele. Você lembra dessa época? Lembro muito. Que você Meu lembra? tempo de criança, lembro do Tinho. Nosso saudoso Tinho. Ô, rapaz, o picolé do Tinho. Lembra o quê? Pô, que lembrança boa, né? Lembro vodka. Olha aqui. Oh, mas esse presente é muito bom. É isso. Isso daqui me lembra a minha infância. Na época do bar do Tinho. Da tarde, a gente sentar aqui na praça para chupar o picolé. Ô, gente, deixa eu pegar um picolé pra ele aqui. O que que tem aqui? Sabe onde é que eles faziam esse picolé? Ali, ó, olha lá. Lá naquele bar lá, ó. Quando eu tinha a sua idade, eu vinha aqui chupar picolé, comprar esse picolé. Faz muitos anos que eles não fazem esse picolé.
Chama picolé de salada do Tinho. Guarda aí na sua cabeça. Um dia eu vou mostrar o filme pra você do bar do Tinho. O bar Fecha Nunca é o bar do Tinho, tá? Valeu? Era fantástico o cuidado que ele tinha, né, com as pessoas, né, com os amigos e com os filhos dos amigos, né, que acabavam virando filhos dele, afilhados, sobrinhos, né? Quando meu pai partiu, assim, ele meio que adotou a gente como um filho dele, sabe? E assim, ele tinha preocupação com os meninos. Tá saindo, não tá saindo, tá chegando tarde, não tá chegando tarde, como é que tá sendo, sabe? Tem dinheiro, não tem dinheiro? Assim, são coisas que, às vezes, gente do... Só pessoas especiais mesmo. Do sangue não tem isso, né? E assim, o Tim foi mesmo um amigo. Mais que amigo do meu pai. Sim. Ele foi muito, muito, muito importante na nossa vida. Eu tô quase tirando um papel do picolé para você enxugar suas lágrimas. Vocês foram pro Japão quando? 90? Junho de 91. E aí, numa dessas, ele me deu um envelope. Eu achei que era música e falei assim, vai registrar outra composição? Ele falou, não, essa aqui tá indo pro Japão. Eu sei que chegou uma caixinha lá em casa desse tamanho, levinha, e era do Tinho. Eu falei, mas que raio de presente tá me mandando aqui, né? Eu abro a caixinha, Xuxa, os picolés os palitinhos de picolé de sorvete. Então tinha uns 4 ou 5 palitinhos de picolé, escrito assim, salada, tangerina, né? Abacaxi, creme, limão. Nossa, que para mim foi uma emoção muito grande. Para mim, Tinho era um poeta, né? Era uma pessoa sensível, muito bacana, uma pessoa, né, inteligente, mal-humorado com alguns, bem-humorado com outros, né? Então... A senhora só não me contou uma coisa. O quê? Se você tivesse que mandar um recado pro Tinho, qual o recado que você mandava para ele? Esse a senhora não falou para mim. Eu mandava um recado para ele voltar. Para ele ir embora. Porque com ele é diferente, né? Ele foi especial. Foi especial né? mesmo. Que deixou muita saudade. Sim. Deus fez e perdeu a receita. Que bom. Deus fez e perdeu a receita do Tinho, né? Que ótimo. Com essa eu vou fechar a nossa conversa. Pode ser, obrigado vocês. Quem achar a receita, conta pra gente. É isso aí. Numa noite enluarada, encontrei a minha amada, toda alegre e sorridente, abraçou e beijou-me, e sorrindo falou: eu te amo, querido, e jamais esquecerei o seu amor. Adeus, querida, vou partir para longe e jamais esquecerei o seu amor. Vou tristonho e recordando as noites que passei, seus abraços e beijos. Adeus, querida,